Graças e paz, queridos. Boa noite. Amém. Eu gostaria só de mandar uma saudação aqui para os irmãos de Belém, de Fortaleza. Nós temos fãs aí pelo Brasil, viu? O Elton, aqui o Jonathan, Timóteo, Fabrício, Bruno, a Josi. E tem muita gente aqui na lista aqui, acredito que mais de 20 pessoas estão acompanhando aí pelo YouTube ou vão assistir. Um abraço de vocês para vocês, viu? O Elton de Fortaleza, quando ele voltar para Santarém, ele vai congregar aqui na Igreja Batista Nova Jerusalém. Viu, Elton? Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, a alegria mais uma vez que nós estamos aqui trazendo a mensagem com a incumbência. Também gostaria de saudar meu sogro e minha cunhada que estão aqui essa noite em nome de Jesus. Se Deus quiser, vieram para ficar. Amém? Missionário Felipe, sua amada esposa também, que graças a Deus dele tem sido grandioso. E estão aqui mais uma vez. E os demais irmãos queridos, glória a Deus. Irmã Conce, que está aniversariando hoje, Deus abençoe grandemente. Pastor Donizete, que está nos acompanhando também pelo YouTube, Deus lhe abençoe, pastor, o senhor e sua família, em nome de Jesus. Queridos, falar de missões é falar de como tudo começou. Como tudo começou. Relacionado à igreja. E essa noite, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês comigo para Atos dos Apóstolos, uma passagem conhecidíssima de todos nós. Capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 42 até o 47. Uma passagem bem famosa. Eu só peço que vocês continuem com a Bíblia de vocês aberta, por favor. E considerem isso um privilégio. De ter uma Bíblia e continuar com ela aberta e poder examinar se de fato aquilo que os pregadores falam é da forma que eles reivindicam. Então, queridos, hoje missões mundiais, missões indígenas, missões nacionais, missões estaduais, qualquer tipo de agência missionária, enfim, igrejas que adotam missionários, pessoas que são chamadas aos campos missionários, tudo teve início aqui, na efervescência da igreja, na gênese da igreja, quando a igreja nasceu. É nessa passagem bem aqui, na realidade, o capítulo 2, a descida do Espírito Santo, e do 42 ao 47 nós vamos ler. Atos dos Apóstolos 2, do 42 até o 47. Se você encontrou, diga amém. Amém. O 42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Que maravilha, irmãos. Eu, particularmente, quando eu era criança, como eu falei lá no Arapiuns,
eu pensava que Atos era um personagem da Bíblia. Eu pensava. Eu até tinha um colega na escola que o nome dele era Atos. É porque tem José, Moisés, então deve ter o Atos. Eu pensava que Atos era um personagem bíblico. E até que depois eu entendi que Atos refere-se aos feitos, às coisas que foram feitas, às obras dos apóstolos. Mas eu pensava que Atos era uma pessoa da Bíblia. E queridos, Atos dos Apóstolos é simplesmente a história de homens e mulheres que levaram a sério a grande comissão. Jesus falou o seguinte, né, lá em João 14. Se vocês creem em mim, vocês vão fazer obras maiores. E aí essas pessoas, esses poucos, que a gente vai discorrer do texto aqui, eles acreditaram nisso, acreditaram em Jesus, receberam o poder do Espírito Santo e fizeram obras maiores do que Cristo Jesus. Tanto é que por causa disso nós temos missionários em quase todos os cantos do mundo inteiro e nós fazemos campanha para sustentar a obra missionária. Tudo começou aqui. E essa noite, queridos, eu quero falar dos primeiros passos da igreja. Não é a Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, da Paz, ou A, ou B, ou C. A igreja, os chamados para fora. A igreja, a primeira igreja. A semente de todas. Então, queridos, eu pensava que Atos era um personagem bíblico. Depois eu descobri, estudando, que na realidade Atos dos Apóstolos é continuação de Lucas. Se você pegar o Evangelho de Lucas, primeiro capítulo, está escrito assim, ó: Excelentíssimo Teófilo, eu fiz determinada pesquisa de tudo o que aconteceu com a vida de Jesus. Lucas, o médico, escrevendo a esse personagem chamado Teófilo. Aí se você for para Atos dos Apóstolos, você vai ver a mesma coisa. Querido Teófilo, no primeiro trabalho eu escrevi sobre Jesus e agora eu vou continuar, vou dar seguimento no que aconteceu depois que Jesus foi levado aos céus. E aí ele começa. Então Atos e Lucas é só uma coisa. Queridos, Lucas, ele era grego e ele era médico. Talvez você nunca pensou para parar nisso, mas assim, olha só. A gente vai ver aqui no texto, já, que os apóstolos, eles eram conhecidos por ter o poder de Deus, porque eles faziam prodígios e sinais. Mas mesmo Paulo orando e impondo a mão sobre os enfermos, eles sendo curados, ele tinha quem na equipe missionária dele? Um médico que entendia de medicina. Isso não é maravilhoso? Lá no capítulo 16, ao invés de eles foram, Lucas ele começa a dizer, nós fomos, porque ele se juntou à companhia de Paulo. Isso é maravilhoso. Você tem que ler todos os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos para você entender o que eu estou falando aqui. E aí, queridos, em Atos dos Apóstolos, o tema dos sermões que tem em Atos dos Apóstolos, ou seja, de tudo que eles defenderam, é Cristo Jesus ressuscitado. Cristo Jesus ressuscitado. Se você ler o capítulo 2, por exemplo, Pedro, ele diz, olha, vocês mataram Cristo Jesus, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E vocês precisam se arrepender e ser batizados, cada um de vocês, para que os pecados de vocês sejam cancelados. Todas as vezes que eles eram presos, Cristo Jesus morreu, mas Cristo Jesus ressuscitou e nós somos prova disso. E Pedro e João, mais uma vez, nós não vamos parar de falar daquilo que nós ouvimos e vemos. Cristo Jesus ressuscitou sim. E existem pessoas hoje que acreditam que Jesus viveu, que Jesus morreu, mas que ele não ressuscitou. Uma coisa, queridos, é você dizer
que uma pessoa viu alguém ressuscitar. Outra coisa é 400 pessoas virem Jesus e morrerem dizendo que Jesus ressuscitou. E isso está escrito aqui em Atos dos Apóstolos. Ele apareceu para 400 pessoas de uma só vez. E os discípulos tinham coragem até mesmo de morrer para dizer: Jesus ressuscitou. A nossa fé não é vã. Isso é maravilhoso em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Também em Atos dos Apóstolos, queridos, antes da gente mergulhar no texto, o crescimento da igreja destacado. Crescimento da igreja destacado. Por exemplo, lá em Atos 1:8 diz o seguinte: e vocês vão receber o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, a cidade, Judeia, aí você aumenta, vira um estado, Samaria, já é fronteira com outra região, e até os confins da terra. E é exatamente nessa ordem que Atos dos Apóstolos narra, que Lucas narra, como aconteceu a expansão da igreja. O evangelho começou em Jerusalém, depois eles foram para a Judéia, depois eles invadiram a Samaria, e aí Paulo, nas suas viagens missionárias, foi até Roma. E Roma, naquela época, era a capital do mundo, até os confins da terra. Você vê isso também em Atos dos Apóstolos. Outra coisa interessante também que eu preciso dizer para vocês é que Atos dos Apóstolos, ele faz ligação com as cartas do Novo Testamento. Por exemplo, você lê assim, Paulo escrevendo aos Gálatas: me admiro de vocês, Gálatas, que por tão pouco tempo vocês já estão voltando a acreditar no judaísmo. E aí você vai ler em Atos dos Apóstolos que Paulo, ele percorreu uma região chamada Galácia. E ele plantou várias igrejas lá. E a carta dos Gálatas são para essas igrejas. E a mesma coisa a carta dos Filipenses. Paulo passou por Filipe, e Éfeso, Tessalônica. E aí você, lendo Atos dos Apóstolos, você consegue entender melhor as cartas. Paulo escrevendo aos Coríntios. Faz esse link, essa ligação. E principalmente, irmãos, Atos dos Apóstolos, a ênfase também está no poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Queridos, pense numa obra, num ensinamento que é tão negligenciado e que é tão distorcido hoje, é a obra do Espírito Santo de Deus. Queridos, por aí, se você for fazer uma pesquisa, boca a boca, ou colocar, enfim, no Facebook, no Instagram, qual é a obra do Espírito Santo? Muitas pessoas vão dizer que a obra do Espírito Santo é você cair no chão, é você pular, é você rir igual um maluco, é você ver anjo adoidado, isso, aquilo outro. As pessoas vão dizer que é isso que é a obra do Espírito Santo. Só quando você olha para Atos dos Apóstolos, tem tudo a ver com conversão, com santificação, com coragem, com entusiasmo de dar sua própria vida em prol do Evangelho. Para a gente ir para a passagem, queridos, continue com essa Bíblia aberta. Eu dei um resumo de Atos, agora eu vou dar um resumo do primeiro capítulo e do segundo capítulo. Jesus Cristo, ele aparece para os discípulos e ele diz o seguinte: esperem em Jerusalém. Esperem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, porque vocês vão receber o que do alto? O poder. O poder. E Jesus falou em João 14, também em outros capítulos de João, que quando o Espírito Santo viesse, ele ia habitar plenamente, ele ia capacitar os cristãos para a obra missionária. Então Jesus falou: esperem, porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e vocês vão ser minha testemunha. Vocês vão dizer mesmo: eu recebi capacitação de Deus, eu posso fazer isso, eu tenho coragem, mesmo que eu morra, eu vou pregar o Evangelho. E aí, queridos, infelizmente, um dos discípulos de Jesus, ele suicidou-se. Então a igreja reunida, eles disseram: gente, não é bom que o nosso grupo esteja incompleto.
Nós precisamos colocar alguém no lugar de Judas, que infelizmente foi para o lugar que ele devia ir. E aí foi escolhido Matias. Matias. Irmãos, eu quero dizer para vocês que não existem apóstolos mais hoje. Não existem. Se você, caso quiser ser um apóstolo, primeiro você tem que ter visto Jesus, ter recebido o apostolado de Jesus. Você tem que ter conhecido Pedro, Paulo, João, Bartolomeu, Filipe, André, os filhos de Zebedeu. Apóstolo só é um deles, só é um deles. Vocês sabem por que as pessoas querem ser apóstolos hoje? Porque elas querem uma autoridade que ninguém pode questionar. O Novo Testamento, irmãos, ele é escrito por apóstolos ou por pessoas ligadas por apóstolos. Então, quando uma pessoa se diz assim, eu sou apóstolo, ele não quer ser questionado, ele não quer ser tirado a autoridade dele. Ou seja, ele está dizendo, só quem me corrige é Jesus, ninguém pode vir contra mim. Não toqueis no ungido do Senhor, eles ainda vão dizer assim para vocês. Como diz alguns, apóstolo bom é apóstolo morto. Todos os apóstolos estão mortos, irmãos. Todos, não tem apóstolo hoje. Até porque a Bíblia já terminou, não tem mais nenhum apóstolo escrevendo o livro do Novo Testamento. Para ser apóstolo, você tem que escrever um livro do Novo Testamento, ou mandar escrever um livro do Novo Testamento. Então, esse concurso público já fechou, as vagas já foram preenchidas. O último a entrar foi o apóstolo Paulo, que literalmente caiu do cavalo, viu Jesus, recebeu de Jesus e acabou em ponto final. Como é que você entende isso? Você vai ter que ler a Bíblia. Eles escolheram Matias, e aí, irmãos, diz a Bíblia que algo sobrenatural aconteceu. 50 dias depois da Páscoa, contem 50 dias depois da Páscoa, 7 semanas. Quanto é que é 7 vezes 7, irmãos? 49. O próximo dia é um domingo. Porque a Páscoa era no sábado, né? Então, 7 sábados. E o 50º dia, ou seja, o dia 50, é o Pentecostes, era uma festa dos judeus. E aí diz a Bíblia no capítulo 2 que vieram os judeus de todas as nações do mundo celebrar o quê? O 50º dia, o dia dos Pentecostes. Era uma festa que está escrito aqui na lei que todo judeu tem que celebrar. E aí, eles eram um grupo de 120, irmãos, 120 apenas, esperando a promessa lá em Jerusalém. De toda aquela multidão de Jesus, sobraram 120. E o que aconteceu? É algo sobrenatural. A Bíblia diz que veio um som, não veio um vento, não veio um vento. Se você ler o capítulo 2, a Bíblia diz que veio um som, semelhante a um vento, foi um som. E a Bíblia diz que apareceu, como que em cima da cabeça deles, línguas como de fogo. E a Bíblia diz que eles passaram a falar em outros idiomas que eles não sabiam. Só que eles não estavam falando coisa com coisa, queridos. Eles estavam falando as maravilhas de Deus. E aí, naquela festa, aqueles judeus de Roma, Ponto, Capadócia, Bitínia, da África, de várias regiões, se você pegar o mapa, você colocar um ponto em Jerusalém, você vai ver que todas as regiões estavam ao redor de Jerusalém. Eles disseram, meu Deus, eles são galileus, como é que ele está falando a minha língua? E mais, eles estão falando as grandezas de Deus. Vocês entendem o milagre? Como é o dom de línguas? É tipo se eu falasse para vocês, Adonai roi lo essa, binot, deshe yapitzeni. Adonai roi lo essa, yafel menuchot, yenechaleni nafshi yeshovev, yaheni vemagalet tzedek. Vocês podem dar um glória a Deus? Não podem dar, vocês não entendem o que eu falei, irmãos.
O que eu falei agora é uma língua que eu estou estudando, é o hebraico. Eu falei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Vocês entenderam? Eles falaram, o cara que era lá do outro país, meu Deus do céu, ele está falando a minha língua. E ele está falando de Deus. E aí teve um gaiato que falou, eles estão bêbados. Eles estão bêbados. E aí Pedro se levanta, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo e diz, ninguém está bêbado não, é só 9 horas da manhã. O que está acontecendo com a gente é uma profecia que está lá no livro de Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito. E sabe de uma coisa? Vocês mataram Jesus, Ele ressuscitou, nós somos testemunhas e vocês têm que se arrepender para que vocês recebam a vida eterna e ser batizado cada um de vocês. E aí, irmãos, para a gente ir para a nossa mensagem, diz a Bíblia que quantas almas se converteram? 3.000 almas se converteram. É tudo isso que está acontecendo, irmãos. Está acontecendo isso, esse reboliço, essa efervescência. E aí que entra a passagem que nós estamos aqui, irmãos. Os primeiros passos da igreja. Acompanhe comigo o versículo 42, vamos para o primeiro passo, irmãos. O primeiro passo da igreja, que nós precisamos, inclusive, continuar trilhando. O primeiro passo, irmãos, dessa igreja, que era uma igreja de judeus, não tem nenhum povo gentil, era judeu. O primeiro passo foi perseverar na nova fé. Eles precisavam perseverar na nova fé. Perseverar na nova fé. Queridos, vê se vocês conseguem ver no versículo 42 que eles perseveravam na nova fé. O versículo 42 diz o seguinte, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam. Queridos, é incumbência de todo filho de Deus perseverar na fé. Perseverar na fé. E o grande desafio dessa igreja que foi formada lá no meio do Pentecostes, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora da nossa vida? Nós cremos que Jesus é o Messias, que Ele é o Salvador, o que a gente vai fazer? E aí, aquelas 120 pessoas e os apóstolos, eles sabiam o que fazer com aquela igreja nova, uma igreja de 3.000 pessoas, meu amigo, 3.000 pessoas. A primeira coisa, irmãos, qual é a primeira coisa da lista aí, irmãos? Olha aí, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Queridos, geralmente quando a gente fala assim, ó, doutrina, teologia, as pessoas correm. Sabe por quê? Porque, infelizmente, tem muita gente que prega, ensina, estuda e não vive. Aí não dá para nada. Porém, irmãos, toda a prática da nossa igreja, ela deve ser norteada por boa doutrina. Boa doutrina. Vocês estão entendendo? A grande primeira barreira era doutrinar aquela primeira igreja. O que é doutrinar, irmãos? Irmãos, prestem atenção. Mateus 28, 19, 20 diz o seguinte, olha só, preste atenção. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Vão fazer discípulos. Aí Jesus diz, batizando, você batiza. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. Aí Jesus diz o quê? Ensinando todas as coisas que eu vos tenho dito. Jesus falou para os discípulos, vocês vão pregar o evangelho, as pessoas vão se converter, vocês vão batizar, mas vocês vão ter que ensinar tudo o que eu ensinei para vocês.
E aí, doutrina, queridos, é o conjunto de ensinos de Jesus. O conjunto de ensinos de Jesus. Ah, mas eu gosto mais de pregação sobre amor. A Bíblia não fala sobre só amor, a Bíblia também fala sobre justiça. Inclusive, a Bíblia diz, o mesmo capítulo que a Bíblia diz que Jesus amou o mundo de tal maneira, é o mesmo capítulo que diz que aquele que rejeita Jesus, sobre ele está a ira de Deus. Leia o último versículo de João, capítulo 3, para você ver se eu estou mentindo. Nós temos que ensinar tudo, irmãos. Tudo, tudo. Por que nós pregamos na igreja? Por que nós abrimos a Bíblia? Porque nós precisamos doutrinar a igreja. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: prega a palavra, porque pregando a palavra você vai salvar você e você vai salvar a sua congregação. Sim, queridos, nós precisamos ensinar vocês e os novos convertidos todos os ensinamentos de Jesus. Tudo o que Jesus ensinou. Irmãos, Jesus Cristo ele falou que a Escritura não pode falhar, a Bíblia não pode falhar. Vocês sabem qual é uma das nossas responsabilidades para cada um de vocês, dos líderes da igreja? É ensinar isso aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Vocês sabem quantos anos leva para alguém aprender de Gênesis a Apocalipse? A vida inteira. Existem pessoas que lêem a Bíblia inteira uma vez, existem pessoas que nunca leram a Bíblia nem uma vez, existem pessoas que já leram a Bíblia 40 vezes. Quanto mais uma pessoa lê a Bíblia, mais ela quer ler a Bíblia para entender, irmãos. Jesus Cristo mandou a gente ensinar isso aqui. E a gente não pode. Nós não podemos nos eximir. Queridos, a Bíblia diz, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, sinceramente, irmãos, nós devemos dar graças a Deus, porque nós temos pastores ainda que dizem para as pessoas abrir a Bíblia e pesquisar se está na Bíblia. Sabe o que eu poderia fazer agora com vocês? Primeira coisa que eu poderia dizer para vocês era que Deus é um Deus próspero, que Deus é um dono do ouro e da prata, e eu ia levantar uma oferta aqui para comprar a minha casa, que eu ainda não tenho. E aí eu ia dizer para vocês que estão doentes ou que tem alguém com Covid lá na sua casa, que você está doente com Covid porque você não tem fé e porque o diabo está em você, porque toda doença é do diabo e se você não tem fé. E aí eu poderia manipular a mente de vocês e pegar um versículo aqui, pegar um versículo ali e dizer, e colocar vocês na minha mão aqui, ó, prender vocês. Aí eu poderia colocar uns pedaços de pau aqui, colocar um negócio aqui, uma procissão, e poderia dizer para o Douglas tocar o baixo, e quando ele fizesse um dó maior, as pessoas iam cair para cá, um ré menor ia cair para cá, e nós íamos manipular vocês. E vocês não teriam a coragem de abrir a Bíblia para ver se está escrito tudo isso daí. Irmãos, sinceramente, vocês não têm ideia de como estão as igrejas ao redor do Brasil e dos Estados Unidos. Vocês não têm ideia. Eu não tinha ideia, eu me atualizei. Doutrina dos apóstolos, doutrina de Jesus, o ensinamento de Jesus. Estudar a Bíblia é chato, ler a Bíblia é chato. Então você vai ser engolido por qualquer movimento, você vai passar de igreja em igreja. Eles vão te depenar, vão arrancar todo o teu dinheiro. E depois você vai sair pior do que chegou lá. Por isso que a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos, irmãos? É o ensinamento de Jesus. Não é um versículo isolado, é todo o Novo Testamento, irmãos. Irmãos, por exemplo, pensem comigo. Popularmente, as pessoas acreditam que se perde a salvação. Sabe por que elas acreditam que se perde a salvação? Porque elas pensam assim,
Todo pecado separa de Deus. Todo dia eu peco. Logo, se Jesus voltar e eu estiver em pecado, eu vou ficar. Não parece correto esse pensamento? Faz lógica, é lógico. Só que não é o que o Novo Testamento ensina. O próprio Jesus Cristo falou em João capítulo 10 o seguinte, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E ninguém os arrebatará da minha mão. Ninguém os arrebatará da minha mão. E Paulo dizendo aos Efésios o seguinte, depois que vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo da promessa, vocês foram selados. Já era. Isso o verdadeiro salvo. Isso, queridos, você não aprende só num dia. Eu bati muito cabeça para ter certeza da minha salvação. Não, meu Deus, mas eu sou pecador, eu vou para o inferno. Não. Talvez hoje eu vou para o céu, amanhã eu vou para o inferno. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a entender a obra de Cristo Jesus na cruz. Eu comecei a entender por que ele ressuscitou, que eu virei filho, eu fui adotado por Deus, eu fui justificado, fizeram reconciliação comigo, Jesus Cristo fez, Jesus é meu intercessor, meu sumo sacerdote, e eu estou amparado. E, de quebra, Jesus ainda é o meu advogado. Quem me tira das mãos de Jesus? O diabo? Eu? O mundo? Isso, queridos, se chama doutrina dos apóstolos. Não é eu que estou inventando isso aqui, não. Leia o Novo Testamento, para você ver. Outra coisa, irmãos, por que na Igreja Batista não tem pastora? O pastor Adriano é pastor, o pastor Lisete é pastor, logo a irmã Nícia é pastora, logo a Edilene é pastora. Por que, irmãos? Porque também o Novo Testamento não ensina que tem pastora. Não ensina. Paulo, inclusive, escrevendo a Coríntios e também a Timóteo, ele diz, a mulher não deve exercer a autoridade de homem na igreja. Não existe pastora. Isso não é eu que estou falando. Leia o Novo Testamento. E aí, irmão, você começa a estudar, você começa a entender a obra do Espírito Santo. Aí você começa a ver, meu Deus do céu, esse pessoal joga a cadeira para cima, esse pessoal, o que é isso? Isso tem nada a ver com o Espírito Santo e a obra dele. Paulo, por exemplo, ele falando sobre os dons do Espírito Santo, ele fala sobre o dom de profecia, fala sobre o dom de língua, inclusive fala que tem que ter intérprete. No final de tudo, você sabe o que ele faz? Ele diz, tudo deve ter decência e ordem. Várias pessoas me perguntaram, Adriano, por que na Igreja Batista a gente não vê demônios se manifestando? A gente não vê as pessoas gritando, as pessoas chorando com o Espírito Santo. É porque a gente prega a Bíblia, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Nós temos o privilégio de ter pessoas que dizem assim, olha, observem, observem, não sejam enganados, observem. Para a gente ir para o outro tópico aqui, hoje, queridos, existem pessoas, lembre-se aqui em Santarém. Aqui em Santarém aconteceu o seguinte, na década de 90, na década dos anos 2000, as igrejas batistas e tradicionais perderam muitos membros para denominações que cresceram e até hoje estão grandes em Santarém. Vocês sabem o que está acontecendo hoje, irmãos, com o advento da internet? Muitas dessas pessoas e outras gerações, elas querem voltar para as igrejas batistas, presbiterianas. Sabe por quê? Porque elas já estão tão estarrecidas de heresia, de doutrina, de macaquice que acontece dentro da igreja, de coisa que não tem nada a ver. Meu Deus do céu. E aí ela olha assim, o que? Não, para mim chega, não quero mais não. E aí ela pesquisa na internet, ela pesquisa assim, batismo com o Espírito Santo. Aí ela vê aquele pessoal, meu Deus do céu, jogando cadeira para cima e tudo aquilo outro.
E aí o YouTube, sabe o que o YouTube faz? Ele indica não só esses vídeos que aparecem esse monte de heresia, mas ele indica também vídeos de pessoas que pregam a palavra de Deus. E a pessoa vai e clica lá, Paul Washer, o batismo com o Espírito Santo. Hernandes Dias Lopes, o batismo com o Espírito Santo. Pastor fulano de tal, o batismo com o Espírito Santo. Aí o cara, o quê? Esse cara abriu a Bíblia. E ele chegou à conclusão que o batismo com o Espírito Santo acontece quando a gente se converte. Porque Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Aí o cara diz, não, tem alguma coisa errada. E aí, ele deixa de ser enganado, irmãos. Ele começa a receber pasto, começa a frutificar, começa a exercer os dons e talentos. Então, naquela igreja, eles precisavam da doutrina dos apóstolos. A pergunta que eu faço para nós é, nós conseguimos sem enrolar? Alguém pode enrolar a gente? Alguém pode enrolar a gente? Muito cuidado. As minhas filhas me perguntam, papai, qual é a diferença da Batista para A, para B e para C? E eu com toda a sabedoria diz, olha, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Eles dizem isso, eles dizem isso, eles dizem isso. Mas papai, como é que o senhor sabe? O papai já visitou algumas dessas e o papai também já leu livros que eles escreveram. Então uma coisa é você dizer, você acusar. Outra coisa é você mostrar, tá aqui, eles escreveram isso. Como, por exemplo, tem determinada confissão que todo mundo pensa que é evangélico. Essa mulher, ela teve um sonho que Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele entrou nos santos dos santos. Jesus entrou no santo dos santos. E aí você abre em Hebreus, e Hebreus diz que Jesus está no santo dos santos de fato. Só que essa mulher falou que Jesus está no santo dos santos, lavando o santuário do pecado. Irmãos, você tem ideia, você sabe quem é que está assentado lá no santuário? Quem é que está assentado no santuário? Quem é o rei do santuário? É Deus! E essa mulher disse que Jesus está lavando o santuário porque está sujo dos nossos pecados, ou do pecado do diabo, ou do pecado de sabe lá quem fez. E aí sabe o que acontece? Eles ensinam isso na igreja deles. E eles pregam amor, eles pregam isso, pregam aquilo. Isso não me disseram, isso eu li nas visões dessa mulher. E eu provo isso para qualquer um. Eu só pego o livro da mulher, eu mostro para vocês. Primeiras Visões é o nome do livro. E essa mulher escreveu sobre comida, essa mulher escreveu sobre boas maneiras, essa mulher escreveu dizendo que as moças têm que se comportar, isso, aquilo, outro. E no meio ela colocou que Jesus está lavando o santuário de Deus, que está sujo. E a Bíblia diz que Deus não peca, que não pode entrar pecado no céu, que Deus é santo, santo, santo. E o próprio livro de Hebreus diz que Jesus está sentado no trono. Ele não está lavando nada. Jesus não lava nada, irmãos. A única coisa que Jesus lavou na Bíblia foi os pés dos discípulos aqui na terra. Ele não está lavando nada no céu. Como é que você se imune contra isso, queridos? Você vai ter que estudar a sua Bíblia. Venha para a escola bíblica dominical. A gente lhe ajuda também. A Bíblia diz também, queridos, no versículo 42, que essa igreja nova, eles perseveravam não só na doutrina dos apóstolos, que é muito bom estudar a Bíblia, mas também na comunhão. 3.000 pessoas, eles estavam juntos. Você sabe o que diz no Salmo 133, 1? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 3.000 pessoas, eles precisavam estar juntos. Eles estavam recebendo ensinamentos e eles precisavam também conhecer um ao outro. E da mesma maneira que nós, na nossa igreja local, nós precisamos perseverar na doutrina de Jesus, nós precisamos também perseverar na comunhão, gente. Nós precisamos saber como cada um está. Na medida do possível, é claro.
O que está passando? O que está acontecendo? A gente precisa se conhecer. Nós não somos um bando de estranho que entra aqui, bate palma, ouve uma boa música, ouve uma pregação e vai embora e pronto, acabou e já era. Não! Vocês estão vendo aqui? Eles perseveravam na comunhão. Eles precisavam se conhecer. Ah, você é lá do norte da África? Poxa, eu também me converti aqui no Pentecostes. Eu vi essas pessoas falando a minha língua e eu me converti. Você é da onde? Eu sou lá da Bitinha. A sua língua é diferente da minha, né? Mas nós servimos o mesmo Deus, em nome de Jesus. Efésios 2, 19, 22 diz, sabe o que, irmãos? Paulo escrevendo aos Efésios? Que nós somos membros da família de Deus. Todos nós. E a nossa família é tão grande, irmãos, que existem pessoas de outros países, de outras culturas, de outras línguas, de outras nações, que tem um cabelo diferente da gente, que tem uma cor de olhos diferente da nossa, que fala uma língua diferente da nossa, que come uma comida diferente da nossa, mas que serve o mesmo Deus. Todos nós somos membros de toda essa família, em nome de Jesus. Nossa família é muito grande. E nós precisamos conhecer os nossos irmãos. E, inclusive, a maneira de você ofertar, e a sua oferta é transformada em projetos, é uma maneira de você dizer para os povos que estão sendo alcançados, nós estamos aqui, nós não esquecemos de vocês, nós importamos com vocês, mesmo sem saber quem vocês são. Não é lindo isso, irmãos? E aqui 3.000 pessoas vivendo em comunhão. A Bíblia também diz, queridos, que eles perseveravam, sabe o quê? O versículo 42, doutrina dos apóstolos, comunhão, no partir do pão. No partir do pão. Vocês sabem o que é o partir do pão? Nessa passagem? A ceia do Senhor. Diz a Bíblia que quando Jesus estava lá com seus discípulos, ele partiu o pão e deu aos discípulos, tomem, esse é meu corpo. Deu o cálice e disse, bebam, esse é o meu sangue derramado por vocês. Façam isso em memória de mim. E os discípulos pegaram aquelas 3.000 pessoas, olha, nós vamos ensinar vocês o que Jesus ensinou, nós vamos cuidar de vocês, nós vamos estar juntos de vocês durante esse período, vocês precisam aprender mais e mais de Jesus, e vocês estão vendo aqui esse cálice, vocês estão vendo essa refeição aqui, esse pedaço de pão, isso aqui representa o sacrifício de Jesus. E eu imagino que eles diziam, olha, nós não vimos Jesus ser crucificado, mas vocês estão falando. Ele disse, sim, nós vimos, inclusive nós fugimos quando Jesus estava sendo crucificado. Mas ele ressuscitou, e toma esse pedaço, se alegre comigo, ele vai voltar, ele falou que ele vai voltar, então vamos celebrar. E diz a Bíblia, irmãos, que eles faziam isso todo dia, lembrando de Jesus. Porque aquela nova igreja precisava saber que mesmo Jesus tinha ido para o céu, o Espírito Santo estava com eles, e de alguma forma Jesus também estava com eles. E eles precisavam se lembrar do sacrifício de Jesus. Está vendo? Está vendo? Olha aqui, ó, o cálice, o sangue de Jesus. Está vendo aqui os pedaços de pão? Jesus Cristo foi moído pelas nossas transgressões. Você lembra de Isaías 53? É esse Jesus, é essa pessoa, é esse que morreu na cruz por nós. Todo dia, irmãos, todo dia, diz a Bíblia, eles partiam pão, lembravam do sacrifício de Jesus, lembravam da obra de Jesus, lembravam que Jesus ia voltar. Nós precisamos perseverar nisso também. E a outra coisa, queridos, que eles perseveravam também, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão que é a ceia do Senhor, e nas orações, eles perseveravam nas orações. Hoje pela manhã nós demos uma palhinha sobre oração, irmãos. Nós falamos sobre o discipulado, 3 aspectos do discípulo de Jesus. O primeiro aspecto foi a renúncia, você tem que morrer para você mesmo. O segundo aspecto foi a obediência, se você é um discípulo de Jesus, você obedece os mandamentos de Jesus. E o terceiro aspecto foi a oração. Faltam 2 aspectos, semana que vem o irmão Dilson vai estar trabalhando, que é a frutificação, fazer discípulos e o amor ao próximo. E aí nós falamos sobre oração. Irmãos, isso é fato que nós pouco oramos. E a Bíblia diz que eles perseveravam na oração.
Nós pouco oramos. Você sabe por que nós pouco oramos? Porque nós não entendemos o que é oração e o que a oração faz. Nós não entendemos. Ah, não, pastor Deus, você vai falar que oração é falar com Deus. Todo mundo sabe que oração é falar com Deus. De fato, irmãos, oração é falar com Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. A sua oração, ela tem o poder de mudar a mente de Deus? A sua oração muda a vontade de Deus? Tipo, seu filho está doente. Deus, cura o meu filho. Deus, ele vai curar o seu filho por causa da sua oração? A sua oração tem o poder de mudar a vontade de Deus? Se você disser sim, você está colocando a soberania de Deus em xeque, porque você está dizendo que a minha oração tem poder de mudar Deus. Deus é soberano e todo-poderoso. Me diga, o que pode mudar a vontade de Deus? O próprio apóstolo Paulo, ele diz que ele orou 3 vezes para tirar o espinho da carne, que foi o que Deus falou para ele: a minha graça te basta. Só que se você disser que não, a minha oração não tem o poder de mudar a vontade de Deus, aí eu te pergunto, então por que você ora se Jesus ensina que ele já sabe até o que a gente vai falar? Irmãos, Deus já sabe o que a gente vai pedir. Antes da gente pedir, ele já sabe, eu já sei, meu filho, o que você quer. A grande pergunta é, por que eu tenho que orar, irmãos? Você não consegue chegar a isso lendo um versículo apenas. Jesus orou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas assim, pastor Adriano, tem orações na Bíblia que Pedro orou, Paulo orou, o milagre aconteceu, mas e aí o senhor está dizendo que então quer dizer que o milagre não vai acontecer? Sabe por que a gente ora, irmãos? Porque Deus, ele quer derramar a soberania dele através das nossas orações. Jesus disse: peçam, 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 que o Pai vai dar para vocês. Não do jeito que vocês querem. Todos os versículos, irmão, no Novo Testamento que dizem assim, ó, pedir, se você pedir, você crer, você vai receber. Antes está escrito assim, ó, se você guardar o meu mandamento, se você observar a vontade, tem um pré-requisito. Não é assim, você chega, Deus, eu quero um carro, e Deus vai te dar um carro. Deus não tem a obrigação de abençoar ninguém. Deus só tem obrigação com uma coisa, irmãos, sabia? E ele não pode ir contra a palavra dele. A única coisa que Deus tem a obrigação de cumprir é a palavra dele. E diz a Bíblia que a palavra dele não volta vazia. O resto, quem somos nós para dar ordem para Deus? Deus, eu exijo. Deus, eu decreto. Deus, eu determino. Deus olha assim para nós. Eu pensei que eu que era Deus. Eu pensei que eu que decretava, que eu determinava, que eu mandava. Então por que a gente tem que orar, irmãos? Essa igreja entendia. Sabe por que a gente tem que orar? Porque Deus, ele tem prazer em responder as nossas orações. E na sua soberania, ele sabe o que é melhor para nós. E ele vai dar o melhor para nós. Ele vai dar o melhor para nós. Não do jeito que a gente quer. E por incrível que pareça, irmãos, a Bíblia está cheia de pessoas que oraram. E Deus fez exatamente o que elas pediram. Deus fez exatamente o que elas pediram, não porque elas exigiram de Deus, mas porque foi a vontade de Deus de exatamente naquele momento o milagre acontecer. Vocês estão entendendo? Se a gente entendesse isso, a gente oraria mais. Deus, eu não quero te dar ordem, Deus, quem sou eu para te dar ordem? Mas Deus, cura o fulano, Deus. Deus, eu estou sem emprego, Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Deus, eu só consigo ver aqui, eu só consigo olhar para lá, mas o Senhor sabe olhar tudo, Deus, eu confio no que o Senhor vai fazer, eu não sei o que o Senhor vai fazer, Deus, mas seja feita a tua vontade, Deus. E Deus, meu filho, tome, meu filho, eu estava só esperando você pedir, e eu tenho o melhor para você. Vocês estão entendendo? Por isso que Tiago diz que a oração do justo tem o seu poder. Deus, ele quer responder às nossas orações. Esse é o mistério da oração, irmãos, que muitas pessoas não entendem. E por isso que essa igreja orou, e orou, e orou, e orou. E mais lá para frente você vê que eles oraram tanto que o chão tremeu.
Sabe o que eles pediram para Deus, para o chão tremer? Deus, nos dá força e audácia para a gente pregar sem medo. E diz a Bíblia que o chão tremeu. E mais lá para frente você vai ver em Atos que Pedro foi preso. E eles estavam orando, e Deus, liberta Pedro, Deus. Antes deles terminarem a oração, sabe quem é que bate na porta? Pedro! Pedro bate na porta. E a menina que foi lá ver, fechou a porta na cara de Pedro, porque pensou que era um fantasma. Eles pediram tanto a Deus, e Deus efetuou o pedido deles antes de terminar a oração, e a menina nem acreditou. Esse é o Deus que responde às nossas orações. Não é maravilhoso isso, irmãos? E essa igreja perseverava na oração, com toda a humildade. Deus, nós dependemos de Ti, Deus. Nós dependemos de Ti, Pai. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração. Acompanhe o versículo 43, irmãos. Talvez não dê de terminar tudo hoje de novo. O versículo 43 diz o seguinte, olha: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma, essa igreja nova, 3.000 pessoas, perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, do partir do pão, que é a ceia, nas orações. Olha só o que havia dentro deles, irmãos. Havia temor. Havia temor. Havia temor. Você sabe o que é temor? É uma mistura de respeito, de honra, de adoração, de veneração. Tudo isso, tudo misturado, e você pega, transforma isso em temor, e você teme a Deus. É um profundo respeito com adoração, com amor, que você, meu Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eles sabiam da seriedade de Deus, da palavra de Deus, do ministério dos apóstolos. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não brincar com Deus e com as coisas de Deus. No capítulo 5, Ananias e Safiras se deram mal. Temor. Eles temiam a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Olha só esse segredo aqui dessa perseverança. Tema a Deus. Com Deus não se brinca, diz Gálatas 6,7. Aquilo que o homem planta, ele também vai ceifar. Cuidado. Muito cuidado. E aí diz assim, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, irmãos. Os apóstolos. A Bíblia diz que Pedro refletia a sombra, era curado. O lencinho só o lencinho do suor de Paulo curava as pessoas. Só que esse poder não vinha deles. E eles não pegavam o suor e transformavam numa garrafa e vendiam. E eles não pegavam pano ou carregavam água de Jerusalém, ou isso, aquilo, outro, ou vendia feijão para dizer que operava um milagre. Não! Eles apontavam tudo para Cristo. Apontavam tudo para a obra do Espírito Santo. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós estamos aqui representando Cristo. Cristo vai chegar lá nos outros lugares. A honra agora não era para eles, irmãos, porque o poder não vinha deles. Só que eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Por que aconteciam tantos milagres na época de Jesus e na época dos apóstolos? Vocês sabem por quê? Porque aprouve a Deus derramar tanto poder do Espírito Santo sobre eles, para que as pessoas pudessem ver que Deus estava com eles, para validar o ministério deles. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, então eles precisavam dessa força miraculosa do Espírito Santo dele, para quando eles colocassem a mão sobre os enfermos, seriam curados, e as pessoas iam ver, meu Deus, esse homem está com Deus de fato. A grande pergunta é, irmãos, isso significa então, pastor Dani, que o senhor está dizendo que os milagres ficaram com os apóstolos e acabaram os milagres? Não, de jeito nenhum. Mas é nítido ver que aconteciam mais milagres na época dos apóstolos do que acontecem milagres hoje. Você quer ver um exemplo?
Essas pessoas que se dizem milagreiras, que dizem que você vai lá e vai acontecer o milagre, você faz um humilde teste. Você convida um desses e você visita os hospitais. Já que lá, se passar o lenço, se passar o feijão, ou a água de Jerusalém vai curar, então manda esses troços tudinho, vai trocar os soros dos hospitais todinho, troca a hidroxicloroquina, troca todas as pilas e dá para as pessoas ser curadas. Isso é papo furado, irmãos. Esses mesmos caras que dizem que vão curar, quando eles ficam doentes, sabe para onde é que eles correm? Para o plano de saúde. Por que Deus não cura eles? Entenda, não estou dizendo que Deus não opera milagres. Deus, ele opera milagre quando ele bem entender. Seja pela oração de uma criança, seja pela oração do pastor, seja pela oração de quem quer que ele escolha. Ele é poderoso, ele é soberano, o dom é dele. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Os apóstolos, eles receberam poder específico para isso. Pode acontecer hoje? Claro, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas muito cuidado para não ser enganado. Como a história do molequinho do Rio de Janeiro, que ele era surdo. Ele chegou lá e o cara colocou a mão na cabeça dele e ele começou a abrir a boca, surdo, mudo e tal, não sei o que, e começou a falar, e ele pensou, glória a Deus, aleluia, não sei o que. E aí foram lá no calçadão da praia do Rio de Janeiro e o moleque andando de bicicleta lá. Tá no YouTube, você vê isso, tá no YouTube. E aí o cara reconhece, rapaz, eu estava lá na igreja do milagre. Que nada, rapaz, o pastor me deu 200 conto. E ele disse que é para aparecer lá de 4 em 4 meses, que é para as pessoas se esquecerem, para inventar outra doença e ganhar mais 200 contos. Vocês são um bando de besta. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Com os apóstolos não era conversa, irmãos. É coxo? Então anda de verdade. E você não vai pagar nada por isso, não. Muito pelo contrário, você tem que pregar o evangelho e ajudar no nosso ministério. Estão entendendo? Se esses caras tivessem o poder mesmo do alto, por que eles não secam os hospitais? Porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. E mais, a Bíblia diz, o próprio Cristo falou que nos últimos tempos, falsos profetas viriam e realizariam sinais que enganariam, se possível, até os próprios eleitos. Eu já fui uma pessoa muito impressionada por sinal, por milagres e maravilhas. Hoje, eu tento me impressionar mais no que está escrito na Bíblia, por causa dos falsos profetas. Os apóstolos não. Eles, a Bíblia está dizendo aqui, queridos, isso aqui é a escritura. Havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O versículo 44 diz o seguinte: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam tinham tudo em comum. E o versículo 45, olha só outra coisa aqui, ó. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Irmão, eu poderia ser um picareta agora e dizer, irmãos, eu estou recebendo de Deus agora uma revelação. Tem um irmão que tem uma casa bonita, no meio da floresta. Ele fala em línguas estranhas, ele entende inglês e também ele fala cachuiana, carriana. Estou recebendo essa revelação. Ele tem uma casa linda, um container. Deus está me dando essa revelação. Ele tem que vender essa casa e dar esse dinheiro para mim. Porque eu sou um apóstolo, tenho até anel de apóstolo. E eu não tenho casa. E é uma revelação de Deus. E contra mim, ninguém pode, porque eu sou um apóstolo. E esse irmão é o Felipe, né? Falei a verdade, Felipe? Não tem uma casa no meio do bosque, Felipe? Um container, Felipe? Não fala inglês? Fala caxiana ou carriana? É porque o Espírito Santo soprou aqui, mas eu não escutei direito, entendeu? Irmãos, chegando aqui em Atos dos Apóstolos, você lê assim, ó, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, vamos vender as nossas casas e tudo depositar aqui no gasofilácio. É isso que a Bíblia está dizendo? Não!
A Bíblia está dizendo que aconteceu com eles naquele período, porque o Espírito Santo assim designou. Agora, se você sentir no coração de você vender a sua casa e dar o dinheiro para a igreja, problema seu. Eu não vou ser doido de dizer para você vender a sua casa, deixar a sua família passar fome, porque a Bíblia inclusive diz que aquele que não cuida do crente, não cuida dos seus, é pior do que o descrente. E você vender a sua casa para você dar o dinheiro para a igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Poderia ser um picareta e dizer não. Lá na área verde, perto da Novo Hamburgo, tem um irmão das Forças Armadas. Ele precisa vender a casa dele. Ele tem. Cuidado com o seu Instagram, seu Facebook. Um dia você vai receber uma revelação dessa. O cara olha o Facebook, irmão, e diz o nome da sua mãe, diz a roupa que você estava naquela foto, lá no... É assim que eles fazem. Cuidado. Essa igreja, eles entendiam, irmãos, que eles precisavam vender. Sabe por quê, irmãos? Porque eles viram que as pessoas tinham necessidade. Irmãos, eu dou graças a Deus, durante essa pandemia, eu praticamente fiquei desempregado, ainda estou lutando financeiramente. Eu não consigo pagar as minhas contas, todas, não consigo pagar minhas contas, tem conta atrasada minha, tem conta há quase 2 meses atrasada. Mas graças a Deus eu tenho comida na minha casa, comida não falta, graças a Deus, comida não falta. Mas eu recebi um telefonema da nossa igreja, pastor Adriano, está tudo bem? Eu sei que o senhor não está recebendo por causa dessa pandemia. O senhor está tendo alguma necessidade? Nós já temos uma cesta básica preparada para o senhor que a igreja fez. Eu recebi essa ligação. E eu tenho certeza que muitos dos irmãos mais carentes da nossa igreja também receberam essa ligação e receberam a cesta básica. Porque, irmãos, o Espírito Santo, junto com o nosso bom senso, ensinou a igreja que nós temos que nos importar com a necessidade de cada um dos irmãos. Nós não temos que pagar todas as contas dos irmãos. Não é essa a nossa obrigação. Mas se o irmão tiver com dificuldade de comprar o alimento, Tiago diz: que crente é você que diz que tem fé e vê o seu irmão passando fome, faz uma oração e deixa ele com a barriga com fome? Você não é crente não, Tiago diz. Leia lá em Tiago. Então é isso que está acontecendo nessa igreja. Eles viram gente, tem gente de toda parte do mundo, gente. Nós estamos recebendo esse direcionamento do Espírito. Os apóstolos também concordam, então nós vamos vender. E nós vamos abençoar cada um, e ninguém vai passar necessidade. Quer ver uma prova, irmãos? Se você continuar lendo o Novo Testamento, você vai ver que essa prática não continuou. Aconteceu só lá, não continuou. Não tem Paulo dizendo aos Coríntios, aos Gálatas, ao pessoal de Efésios, dizendo: vendam as suas casas, continue vendendo as suas casas e deposita o pé para mim, deposita a oferta para mim. Muito pelo contrário, Paulo, inclusive, rejeitou ofertas. Você vai ler nas cartas dele. As dos filipenses, ele aceitou. Muito obrigado pela oferta de vocês. Agora, os tessalonicenses, ele falou: eu trabalhei para dar exemplo. Se você quiser comer na igreja de Tessalônica, você vai ter que trabalhar. Paulo disse: eu trabalhei para dar o exemplo. Ele preferiu trabalhar do que para receber o que era de direito dele, diz a Bíblia. Você está entendendo? Então essa prática não continuou de vender casa, de vender casa. Sabe quando foi que começou de novo? As pessoas começaram a vender casa, começaram a vender carro? Ou esses dias no Brasil, esses anos no Brasil, que eles estão pedindo para vocês venderem. Como eu assisti determinado pregador dizendo: querido, faça a campanha tal. Eu sei que você tem o dinheiro só da sua botija de gás. Venda a sua botija de gás e oferte esse dinheiro e Deus vai te abençoar com R$1.000. Papo furado. Eu vi, a Edilene estava lá. Ele falou para a gente vender a botija de gás, a única coisa que tinha, para dar o dinheiro para ele, por sem vergonha. Sem vergonha. Dizendo que Deus vai dar 1.000. Ainda jogando com a ganância das pessoas.
Cuidado, irmãos. Nós temos que cuidar da necessidade dos nossos irmãos. É isso que está escrito aqui. Foi isso que eles fizeram. Quando alguém tinha necessidade, era o jeito. Se você for ler, por exemplo, no capítulo 4, diz que tem um homem assim, ó, que tem até aquele hino do HCC que diz, era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Esse cara, diz a Bíblia, que ele voluntariamente, Atos capítulo 4, eu tenho uma propriedade, eu vou vender e eu vou dar para os apóstolos, a obra está precisando. E ele vendeu. E Ananias e Safira fizeram a mesma coisa, reteram a metade, quiseram dar uma de bonzinho e se deram mal. Queridos, terceiro e último passo da igreja. O primeiro passo foi perseverar na fé. O segundo passo, cuidar das necessidades. E o terceiro passo, queridos, acompanhe o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. No templo. Eles iam para o templo, gente. Eles iam para o templo receber ensinamento. Eles queriam ver um ao outro. Partiam pão de casa em casa. Você já sabe o que é partir pão. É a ceia do Senhor. Partir pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de todo o coração. Irmãos, imaginem só a alegria de você fazer parte do primeiro movimento de igreja na história da humanidade. Meu Deus do céu, Deus nos escolheu para algo maravilhoso. Que prazer de estar aqui com você, de estar celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Nós vamos chegar aos confins da terra. Jesus Cristo ensinou isso. Pedro, João, Tiago, está aqui com todo mundo. Que coisa maravilhosa. A mesma incumbência vale a nós, irmãos. Nós precisamos continuar com essa mesma alegria. A Bíblia diz o seguinte aqui, irmãos. Louvando a Deus, no versículo 47, louvando a Deus, eles louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Isso aqui me chamou muita atenção, porque diz a Bíblia que eles não só estavam perseverando na doutrina, na oração, no partir do pão, eles estavam sanando as necessidades dos que precisavam, mas também eles estavam contando com a simpatia do povo. Por quê, irmãos? Eu pensei, por que eles estavam contando com a simpatia do povo? Queridos, para você, para as pessoas gostarem de você, existem aquelas pessoas que você chega e a pessoa já gosta de você, né? Existe esse tipo de pessoas. Existem aquelas pessoas que você olha assim, não fui com a cara dessa pessoa, mas com o tempo você conhece e surge uma amizade. E com a igreja, aquele grupo de pessoas, aquelas 3.000 pessoas, irmãos, só tem uma explicação. O povo ao redor começou a ver o que estava acontecendo. Que tipo de alegria é essa? Que novidade de vida é essa? O que está acontecendo com esse povo? Esse povo é diferente de todos os judeus, de todos os religiosos. Esse povo, eu quero ser igual a esse povo. Por que esse povo é diferente? Deus só pode estar no meio desse povo. E aí eles contavam com a simpatia do povo, irmãos. E eles não eram políticos demagogos que enganavam o povo para ganhar a simpatia do povo e usar o povo como massa de manobra. Não. Sem fazer muito esforço, o povo conseguia ver Jesus neles, Deus neles. E assim eles ganhavam o povo. E nós, irmãos? E nós? Queridos, a Bíblia diz em Mateus 5,16 o seguinte: brilhe também a vossa luz diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Nós temos, queridos, condições de ganhar pessoas sem mesmo falar uma palavra, só através do nosso testemunho. Cada um de nós podemos ganhar simpatia dos nossos vizinhos, só através do nosso testemunho e imitar a igreja. Conclusão, irmãos. Você quer ver onde é que está a conclusão disso tudo?
Acompanhe a última parte do versículo 47 e essa é a conclusão. Olha o que diz. Enquanto isso, perseverando, se importando com as necessidades, recebendo o doutrinamento dos apóstolos. O que aconteceu, irmãos? Eles inventaram alguma coisa? Olha só o que Deus fez com eles. Enquanto isso, acompanhe na sua Bíblia, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu não preciso dizer mais nada, irmãos. Essa é a conclusão. Esse é o primeiro movimento da igreja de todos os séculos. Algumas pessoas dizem assim, tem o modelo A, o modelo B, as pessoas não se convertem por causa do nosso modelo, nós não estamos fazendo certo, nós não estamos fazendo isso ou aquilo outro, querido, quem convence é o Espírito Santo de Deus, quem conversa é o Espírito Santo de Deus. O que a gente precisa simplesmente é voltar para as Escrituras, viver as Escrituras, e o resto, quem vai fazer é Deus. De forma tão natural, vidas vão se arrependendo. Nós devemos perseverar na fé, nós devemos cuidar uns dos outros nos tempos difíceis, e o resto é com Deus. Amém? Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade tão ímpar, tão singular, Deus. Obrigado, Pai Celestial, porque de forma tão simples, de forma tão objetiva, Deus do céu, essa igreja, Pai Celestial, nasceu no dia do Pentecostes, Senhor Jesus, e viveu a obra do Espírito Santo, e perseveravam, e amavam a palavra de Deus, e procuravam viver a palavra de Deus, e entender, e procuravam sanar, Senhor Jesus, sanear as necessidades, procuravam viver, Deus, o mais puro e simples evangelho, sem adulteração, Deus. O Senhor olhou para eles de forma tão graciosa que o Senhor foi adicionando. O Senhor foi adicionando. Essa igreja precisa crescer, então cresça. Essa igreja precisa multiplicar, então multiplique. Deus, nos ajude, Pai Celestial, a voltar para as Escrituras. Nos ajude, Pai Celestial, a voltar para os nossos princípios. Nos ajude, Pai Celestial, a viver a obra do Espírito Santo, a obra de Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor Jesus, a ser igreja da forma mais original, da forma mais genuína possível, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor Jesus, dos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje por algum motivo. Pai Celestial, se existe alguém na nossa congregação, Deus, aqui ou na sua casa, Deus, que esteja doente, Deus, que o Senhor venha efetuar a cura em nome de Jesus. Pai Celestial, nos ajuda como igreja a assistir à necessidade dos nossos irmãos. E até de desconhecidos também, Pai, em nome de Jesus, porque esse é o nosso dever perante a sociedade também, Deus, mas primeiros da fé, Pai, diz a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a perseverar no momento como este que nós estamos, de tanta apostasia, Deus, de tanta invenção, Deus, que na realidade não tem nada novo debaixo do sol, Pai. As mesmas coisas heréticas que aconteciam na Tua época continuam acontecendo hoje, Deus, talvez com outros nomes, com outras figuras. No mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.